Você está agora no submundo. Se você assistiu a primeira temporada de The Last of Us ou jogou o primeiro game da franquia, com certeza em algum momento você se pegou pensando o que teria feito no lugar do Joel no último instante: salvar a Ellie ou contribuir com a salvação da humanidade. E mesmo usando a palavra salvação na pergunta, quem conhece a franquia viu que, na verdade, de alguma forma, ele desrespeitou o desejo da própria garota. No fim, também cabe pensar se a pressão de salvar o mundo com sua própria vida é responsa por uma garota de 14 anos. E esse tipo de questionamento levanta um ponto muito importante e até filosófico sobre ética e moral, talvez. E você, salvaria Ellie? E aí, Chogs, você salvaria Ellie? Salvaria, pô, a humanidade que se lasque. Deixar minha menina morrer, não. Minha menina. É E aí, porque eu. Submunders? Pode falar, desculpa. Salve galera, sejam bem-vindos ao Submundo. Então, e quem jogou ali, né, ouviu a série, viu que ele. O Joe, né, ele pega ali. Ele se apega a Ellie porque ele perdeu a filha dele e tal. E a Ellie é meio. Ele tem um sentimento ali de um pai pra uma filha, né? E Sim, então ele agiu como um pai ali, né? Acho que ninguém deixaria. sim. E também porque na época, né, quando ele levou ela, eu acho que se eles não tivessem passado tanto tempo junto, não tivessem se apegado, talvez ele, como no começo do jogo ali da série, né? Vou focar mais no jogo porque eu não assisti a série. Isso, importante. É, eu vou. Vamos deixar bem claro aqui. Eu assisti a série e não joguei os jogos. O Chogs, diferente de mim, jogou os jogos, mas não assistiu a série, certo? Certo. O principal motivo de eu não ter assistido a série, né? Não ter sentido vontade. Porque como o jogo, né, é bastante cinematográfico, e ele já é meio que, sabe, as cenas, tudo ali, né, fora da parte da gameplay que a gente joga, é muito cinematográfico, né? Então, pra mim, não sei, não me deu vontade de ver a série, né? E também toda essa discussão que fica, o cara falando mal da Bella Ramsey, esses nerdola desgraçado aí, enchendo o saco, o bagulho me impactou um pouco. É, Mas realmente. rende bastante assunto, né? Fora esse assunto irrelevante, né? Que o pessoal fala que não gosta, né? Mas o pessoal engaja essas tretas aí. Se não desse engajamento, esse povo não ia ficar brigando. Pois é, Mas, pois é. mas enfim, já fiz o meu desabafo aí. E é isso, né? Eu vejo por isso, né? Se o Joel não tivesse tido aquele tempo ali de se apegar a Ellie ali, talvez ele teria deixado ela morrer. Será? Por quê? Eu me pergunto, será também. Porque além da construção de afeto que é mostrada no entre os personagens, e aqui eu falando da ótica da série, que eu acredito que seja muito fiel ao jogo, também tem a questão de que o Joel ele tem um buraco emocional que foi deixado pela filha dele, né? Lá no passado, quando começou essa pandemia, é uma pandemia? É uma pandemia, né? Demia. Pandemia que fala. Quando começou essa pandemia, logo nos primeiros momentos, nos primeiros momentos, de primeiros dias ali de que estourou essa bomba no mundo, ele já perdeu a filha dele. Então ele tem um buraco emocional com essa figura feminina e infantil, né? Acho que ela tem 14 anos mesmo, a Ellie, né? Tem A idade 14. próxima. Isso, a idade. No primeiro, pelo menos, né? Idade próxima ali do que a filha dele tinha. E Mas uma coisa que eu acho muito legal na série é que eles mostram que esse final ele não foi de graça, foi uma construção. E pode ser que talvez, né, como você falou, pode ser realmente que se não tivesse tido essa construção, esse tempo, se eles não tivessem passado esse tempo juntos, talvez ele tivesse entregado ela. é porque justamente por causa desse buraco emocional, porque dá pra perceber que ele não deixava as pessoas se aproximarem dele, né? Fora a Tessa ali, e mantinha uma distância das pessoas justamente pra não se apegar a elas, né? E, né, também vivendo naquele mundo, né, que todo mundo morre, aí se apega a pessoa, a pessoa vai sair da rua pra fazer não sei o que, acaba morrendo, e aí, né? Eu acho que foi isso, eu Já achei pro. pra tentar se proteger, sabe? Meio que
se afastava das pessoas ali pra poder se proteger. Tanto que, dando algum spoiler ali, né, tipo, eu acho que não fica Tá tão, liberado hoje. pelo menos no jogo, né, pelo menos no jogo ali, fica tão explícito ali por que o irmão dele se afastou dele. Mas eu acho que o irmão dele, né, como o irmão dele formou uma comunidade e tal, já pessoas próximas a ele, tudo. Então, eu acredito que foram essas divergências, né? Porque você criando uma comunidade de pessoas juntos e tal, né? Não tem jeito, né? Você vai se apegar, né? Vai ficar do outro ali. Mais que às vezes você não goste da pessoa, tem algumas divergências, você sabe que aquela pessoa tem uma importância para a comunidade e tal, então você não vai resolver os conflitos na porrada, né? Você vai ter que conversar, enfim. Hum, E o Joe, né, pelo menos que eu vi ali, ele tinha uma perspectiva de vida mais individualista ali, sabe? Não tão paranoico ali quanto o Bill, né? Pelo menos no jogo ali, o Bill é um cara totalmente paranoico e tal, a casa sim. cheia de armadilha, mas ele meio que mantinha uma certa distância das pessoas, né? Isso faz sentido mesmo. Pelo menos na série, isso é relatado. Ele tem até ali um caso. Eu não lembro. É que eu assisti no ano passado, gente, a Ah, eu primeira acredito temporada. que não fique explícito, mas eu Com acredito aquela que mulher, né, que acontece. É, eu aparece. acredito que eles eram um Isso, casal, até. eles tinham uma dinâmica muito de casal mesmo ali, né? É, eu acho que no fim ela era a única pessoa com quem ele tinha deixado se aproximar de alguma forma, mas talvez para não se sentir sozinho. Ela é a única ali que conseguia, né? Que eles faziam as missões junto e tal. Se ela não convencesse ele, né? Ele não ia, né? Ele não ia fazer a missão. Não, Levar ela. tem isso, Ou eles tem tinham isso. muita proximidade. E essa é uma questão importante. Eles começam essa missão justamente com a promessa de salvação. Isso. Eles começam essa missão porque é a oportunidade de salvar a humanidade. Esse é o objetivo dele ali. E acaba se desfazendo ali no final. E eu acho que uma coisa que me pegou muito quando eu assisti foi refletir essa criança que nasceu no meio desse extermínio da humanidade, né? E que descobre que ela é a chave para poder sair disso. Uma criança de 14 anos. Hoje olhando pela ótica atual da legislação brasileira, uma criança de 14 anos não pode decidir por si, em nenhum momento, né? É uma criança que precisa estar assistida, que precisa ser assistida. Agora, ali naquele contexto, claro, né? Aquele contexto em que as leis, elas sequer talvez existam de modo macro, né? Acho que ali dentro de cada comunidade ou de cada, como é o nome? A comunidade, né? Ali dentro de cada comunidade tinha ali, né, um certo sistema de regras que não necessariamente talvez a gente não possa chamar de leis, mas tinha o seu sistema de regras, né? Até onde é permitido ir ou não é permitido sair, enfim. E tanto que tinha, né? Que tinha as bases militares ali, né? Que a gente vê no começo ali do lá dentro, né? Só que eles meio que burlavam ali, né? Burlar o toque de recolher, um monte de coisa, né? Eles tinham os Sim, caminhos secretos ali, né? Porque tanto é que quando eles estavam na rua, né? Fora do tempo do toque de recolher, eles tinham ou que fugir dos militares ou, ou enfrentar, né? Ou ter conversa, né? Ou ser preso ou coisa pior, né? sim. Então, aí quando você vai vendo ali outras comunidades ali, as pessoas começam a criar outros modos de vida, né? E indo um pouco ali, né, pro The Last of Us Part 2, né? Você vê ali que uma religião lá, né, que é os Serafitas, comunidade ali que era religião estranha, que eles cultuavam uma deusa lá, uma parada meio esquisita. No The Last of Us 1, né, tinha aquela comunidade lá dos caras que eles eram canibais, e tinha um carinha Não, lá, né, que tinha lembro. toda aquela questão Espera com eu não a sei se isso teve Ellie. necessariamente na série, mas tem uma parte que tem uma comunidade estranha, se eu não me engano. Ou será que eu tô com memória falsa? Não, tem, Mas não no 1 tem. necessariamente de canibais. Na série eu não sei, não lembro. É ali no jogo ali fica meio explícito. Ali, não é tão. Não é tão explícito ali, mas você vê umas coisas, eles matando pessoas, cortando ali, então eles eram canibais, eles comiam gente. Tem sim.
Tem sim, na Isso série é muito tem. Agora eu é, lembrei, tem sim. Que eles isso. até tentam pegar a Ellie. E só que a Ellie ia ser o brinquedo do filho da puta lá, né. Não tem Sim. outro nome pra chamar aquele cara, né. Uhum, desgraçado. Esse é o nome E dele. é um desgraçado. Eu acredito também que o o apego emocional dos 2 eles ficam ali quando já no meio da jornada, né, quando o Joel, né, e foi contratar o irmão dele, para o irmão dele continuar a missão, levar ela, queria voltar, e que a Ellie foge e tal. Aí joga pra um lado, joga para o outro, ela Uhum, estava cansada disso e que ela teria que terminar a missão com o Joel, né, justamente pelo laço que eles criaram, né. Então, ela fala, né, que teria que continuar a missão, né, o caminho lá para encontrar os vagalumes, justamente porque teria que ser ele, porque ela já criou um laço com ele, já se entendiam, eles já meio que sabiam, né, meio que às vezes não precisava dizer nada, né, sabe, uma coisa ali pra fazer as coisas, e já uhum. combinavam, né, então e aí colocar ela começar um laço de novo, depois ir embora, acho que ela estava cansada disso, né. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso é uma coisa que eu não lembro, tá, se isso é levantado, talvez tenha sido levantado. Mas fica explícito desde o começo que ela teria que morrer para poder fazer a produção desse anticorpo? Não, só no final. Eu acho que eles fizeram de Só no propósito. final? É. Acho que eles fizeram isso de propósito, né, que é justamente ali pra ser dar esse debate, né, porque Hum. não precisa ser um gênio ali da ciência ali pra saber, né, que dá pra você Não, extrair o DNA, essas coisas assim, de outras formas, né. mas no E caso dela é uma coisa que é, parece que é na isso, cabeça, foi uma mutação no né, cérebro e tal que saiu, que deixou ela imune, aí eles teriam que abrir, quebrar o crânio dela pra tirar o parece que o parasita nasceu num pedaço do cérebro dela, alguma coisa assim, e sabe. no tomou, né, uma coisa assim, É, enfim. meio que um tumor benigno, alguma coisa assim, ela que deixava ela imune. Então acho que foi uma escolha, tipo, sabe, de deixar essa narrativa pra gerar justamente o debate mesmo, sabe. Sim, Poderia sim, ter outras formas. Eu acredito piamente que ela não precisava morrer pra fazer isso, mas pra dar o drama, né, pra dar todo o debate, eles fizeram isso. Deu certo, né, sim. que tá mais de 10 anos a gente tá debatendo isso aí, a gente sempre volta a esse debate. Eu achei esse debate interessante também, e falando mais uma vez de pensar nessa questão desse mundo que é diferente do que a gente vive e que é um mundo diferente também do mundo que tinha antes desse, né, dentro da história, antes dessa pandemia. E pensando também nessa questão de que nós estamos falando ali de uma criança, né? Que não tinha responsáveis legais, que não era assistida por ninguém, né, e que naquele momento construiu um laço afetivo com o cara que estava levando ela para esse destino, né. Isso, Que até então não se sabia que era um destino de morte, o que se sabia é que ela era capaz de produzir um anticorpo que pudesse salvar a humanidade. isso, né. E ela descobriu sem querer também, né, do não sei se passa esse episódio na série, eu acho que passa, né, quando ela encontra a namoradinha dela lá, tudo, Hum, elas vão para um shopping, elas têm um dia sim, juntas, sim, num lugar que aparentemente era seguro, e aí elas foram mordidas, né. E sim. nisso que ela aí a amiga dela, né, a namorada dela, acabou já estava assim que ela foi mordida, ela já começou a mostrar sinais ali de demência, de tipo e ela ficou de boa, né, ela ficou normal ali, né. Depois Ela se estava esperando acontecer com ela e não rolou, né. isso mesmo. Agora voltando um pouco pro conflito do Joel. Pensando que ele é um homem que tá entregando uma segunda filha pra morte, né. Então, assim, eu acho que os motivos dele não tem nem o que discutir, né. Eu acho que talvez até tenha um desalmado aquelas, né. Talvez até tenha um desalmado que fale: "Nossa, mas era humanidade, né, mas era humanidade, tinha que entregar, era uma pessoa por não sei quantos milhões de pessoas", né. Só que também tinha uma outra questão, a dúvida do sucesso, porque não era uma garantia de que essa extração daria certo, de que esse anticorpo funcionaria em outras pessoas. Nada ali era garantido. A garantia era o mapeamento. A garantia era de que se foi possível com ela,
talvez seja possível com outras pessoas, mas é um talvez bem talvez. Então ali, ela poderia morrer pra nada também. Sim, Tinha essa outra questão, né. Não sei, sim, no jogo fica explícito que é esse talvez também? fica. Ele até fala: "Acha outra pessoa", né, ele fala e fica transtornado, assim. A situação da Ellie é muito específica também, né, porque a mãe dela foi mordida enquanto estava grávida dela, não foi isso que rolou? Eu não sei, no jogo não fala muito sobre a mãe dela. Não? Pô, na série mostra, né, a mãe dela grávida, foi mordida e fica ali um tempo meio que sem saber o que vai rolar, e aí ela consegue, isso já estava muito próximo da Ellie nascer, ela dá à luz, e aí a Ellie nasce. E aí acho que é a Marlene que tira a Ellie lá, porque ela era amiga da Marlene, né? Tira a Ellie de lá, enfim, a mãe dela virou fungo. Gente, é muito estranho falar que as pessoas viram fungo. A mãe dela virou lá o fungo, ambulante, zumbizão. Se eu não me engano, a Marlene mata ela. Tô tentando puxar da memória aqui, talvez eu esteja falando alguma coisa errada, gente. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem aí no comentário, nos comentários. E aí, né, a Marlene coloca ela dentro de uma dessas comunidades pra crescer, enfim, fez tudo, tal, uma coisa meio Naruto. Meu Naruto, ali é aquela criança desassistida que não tem necessariamente uma pessoa ali pra cuidar dela, mas acho que até teve também, que enfim, Teve, alguém teve que cuidar porque desse ela bebê, ficou né? na base militar lá, né. Ela foi Então criada como tinha. umas outras crianças, como se ela estivesse no orfanato mesmo, né? Isso mesmo, então tinha, né. Acredito que falando de Naruto aí, né, a falha de Naruto foi isso, né, se mostrasse isso, mas eu acho que também é um negócio que não precisa explicar, sabe, porque ele era o A gente bebê deduz que um bebê é, não se amamentou sozinho, né? exatamente, obviamente alguém cuidou dele, né, mas é o que o pessoal faz Ele as não falou: piadas, né. "Ai, meu Deus, não tem quem faça minha fórmula, vou levantar e vou lá mexer com meu É, leitinho na e apesar dele caneca". ser bagunceiro, né, tipo, ele tinha dinheiro pra comer, tinha, sabe, era Aham. fechado mesmo, enfim. Mas voltando aí para o The Last of Us, não, foi isso, né, aí todas as pessoas ali que ela tinha um apego, né, acabavam morrendo, né, tipo, mãe dela, né, que ela nem chegou a conhecer, Marlene, a namoradinha dela, depois o Joel, né, Aquele spoilers, né, mas aquele menininho, né, spoilers da segunda, no caso. Mas aquele menininho lá do que tem um episódio na série, que esse episódio também é muito bonito, que eles encontram 2 irmãos, né, o irmão mais velho, o irmão mais novo, e os 2 morrem. Gente, que episódio triste, né? no jogo também foi bizarro também. Eu lembro quando a primeira vez que eu joguei, porque eu não esperava aquilo, né, e o Sim, moleque ninguém foi tá esperando ali o negócio, você acha que eles vão começar uma jornada juntos e de é, repente vai tal e foi legal a dinâmica deles, né, que começou ali naquela dinâmica ali do eles achando que eles eram inimigos e tal, depois eles foram trocando ideia, viram que eles tinham meio que objetivos em comum ali, né, de chegar a tal lugar, uhum, enfim. E aí deu aquela merda que deu, né. sim, Eu muito lembro triste esse que episódio. até deu um tempo do jogo, assim, eu peguei, aconteceu aquela cena, assim, tal, aquele problema, eu peguei, dei um pause, fui um negócio uma comédia, um negócio mais Dá uma choradinha básica pra dar uma pra desanuviada. sair do ele foi mó bad, cara. Até Deu no bad. jogo eles falam, né, que a Ellie tentou tocar no assunto e a gente não fala sobre isso. Vamos falar sobre isso. Também, né, não tem o que falar, né, vou falar o quê, né, É, bizarramente. Nossa, aquele episódio é muito forte. E também tem o episódio do Bill, é Bill o nome dele? viu. Bill e o companheiro dele, qual é o nome? Não sei, porque eu não vi a série, tipo, mostra É que no, no no, no jogo fala que não fica explícito que seria necessariamente um casal, certo? não, fica, peguei e tal. Tem uma cena meio Fica? de comédia ali, que a Ellie rouba umas coisas dele e tal, ela achou um monte de pornô gay dele lá, página grudada. Socorro. Pô, agora eu não lembro se teve essa E interação dele com a Ellie. Na série não mostra a no interação dele com a Ellie. no jogo eles brigam muito, assim. Ele fica de olho na Ellie o tempo todo. Aí. Não precisa não mexer em nada, né? Pô, mas você falar pra um adolescente não mexer, e que ele vai mexer mesmo, pô. Tipo isso, né?
Não tem jeito. Pô, legal, eu acho que talvez essa seja uma coisa interessante É, que a série então, possa ter eu acho perdido. que o legal pra assistir a série, o motivo de eu ver a série é porque ela, tipo, não é tipo um copia e cola do jogo, sabe. Isso é legal. Esse é Talvez um um dia ponto eu legal. assista, assim, um dia eu assista. Esse episódio também ele é muito bom, muito forte, assim, de mostra a construção emocional entre o Bill e esse companheiro, né? Mostra muito como que eles viviam e enfim, e como que eles morreram também, né? E Hum, também uma morte assim de bem triste, né, bem trágico. mas bem triste, mas também até o fim foram companheiros ali. É bem bonito também, né? É, eu acho Enfim, que tanto o jogo quanto a série, acho que ganhou tantos fãs, assim, justamente por esse mais enfoque no emocional, né, porque sim. a coisa de Todo fulano mundo de fala sobre a parte emocional de The Last of Us, eu acho é, que é o que a galera mais fala, de tipo de jogo pra você, se envolver mesmo, né, emocionalmente. eu acho que se fosse na época ali que eu tinha não tivesse demorado tanto pra sair uma série, eu teria maratonado tudo também, porque na época eu era meio tinha pôster e tal, só não tá aqui pendurado aqui porque ele rasgou, né, eu tive que eu tirei, e acabou Triste. rasgando e tal. Tinha pôster e tal, tudo. Tanto que eu comprei na época, eu comprei um PlayStation 3 só pra jogar esse jogo. Os motivos que me fez comprar. Não só o The Last of Us, né, mas na época, assim, era o jogo do momento, sabe. Quando saiu era o jogo do Sim. momento. Todo mundo queria Quando ver. quando que ano que saiu esse jogo? 2013. 13. Faz muito tempo já. Mais de 10 anos, né? 12 anos. E também eu acho que foi o tempo certo também. Eu acho que dá um espaçamento ali, sabe. Tem quantos jogos? Tem o 2 e tem o 3 também? Não, 3 sabe-se lá se vai sair, né, mas Entendi. a Sony agora adotou uma política aí de explorar a franquia até não poder mais. Tem Ah, então o pode ser que saia. tem o The Last of Us, aí ele lançou uma versão remasterizada ali pro PlayStation 4, aí depois fizeram um remake pro um gráfico melhor, né, pra usar as tecnologias melhores ali do PlayStation 4, do PlayStation e que é meio que a versão definitiva agora, só que a história é a mesma, assim, só que melhorou o gráfico, melhorou uma coisinha ou outra ali. Sim, uma coisa de qualidade técnica mesmo, né? Isso. E o 2, né, que foi portado para computador agora, não sei se vai ter um remake também, porque eu acho que o 1 até você até entende, né, e é notável, assim, né, a diferença do PlayStation 3 para o 5, 2 gerações, Uhum. você compreende, né, mas aí estão com essa política, sabe, de Se não tem um terceiro jogo, se sair uma terceira temporada da série, vai ser completamente eu acho que aí vai ser. sem uma base, diga-se de passagem. Quer dizer, tem uma base de 2 temporadas, né? Então pode ser interessante. Eu acho que aí vai ficar interessante, assim, porque apesar, né, deles mudarem uma coisa aqui e outra ali, né, a história é basicamente a mesma. Uhum. Acho que dá pra entrar, né, no segundo jogo, né, porque a gente já meio que fechou ali, né, falar sobre a questão da Ellie e do Joel, né. E o 2 continua isso, né, porque o que acontece, né, a Ellie no segundo jogo, né, acho que você viu a segunda temporada, né, que ela binária e Não, não tal, vi, não vi nada da segunda temporada ainda, mas pode mandar brasa. Eu então, já né. sei o principal spoiler. É, então, todo mundo ficou revoltado, né, no começo do jogo, que o Joel ele morre logo no começo ali do Last of Us 2, né, que a Abby mata ele. Uhum. E a grande sacada, né, do Last of Us 2 que eu achei, e beleza, a Abby vai lá, mata o Joel, ela estava buscando vingança, Agora eu né, fiquei curiosa, por que que ela mata ele? e o pai dela era o médico, né, era um dos médicos que iam fazer a operação na Ellie, né, e tal, pra ter a E aí ele cura que e tal. matou o pai dela. É, o pai dele era o chefe. Mas ela nem sabia, ele também não sabia disso, sabia? Sabia, né, ele era médico, né, como eu queria. Não, o Joel não sabia Não, que tava matando o pai dela. tanto que a Ellie nem tentou saber o porquê, né, porque, enfim, né, esse mundo lá eles mataram muita gente, né, assim, então, enfim, aí Ela não sai como vilã por conta disso. no começo sim, né, só que aí, a sacada do jogo, eu acho que da série também é
mostrar a perspectiva da Abby, né? Ele mostra a perspectiva da Abby. Mostra ela, a menina tal, perdeu o pai. Quem Nanã, é? aí ela É sai. Abby? Abby? Abby. Quem é Abby? A menina que mata o Joe. Ah, eu entendi Ellie. É que os nomes é parecido, né? Você troca o Ah, não, L eu ali. já estava falando, mas como assim? Que ingrata, Não, safada. então, o que acontece? A Abby mata o Joel. Só que Certo. pra mim o erro da Abby foi ter matado só o Joel, né? Se fosse eu matar todo mundo que tava lá e pronto. Quem é que estava lá mais que sobreviveu? A Ellie, tava a Ellie e o irmão dele, É, né? a Ellie estava acordada, É, coitada, né? Não estava a sabendo nem que tava Ellie rolando. e o irmão do Joel, que eu esqueci o nome dele, acho que é o Sam, né? Ah, interessante. Na série tá só o Joel. Joel, só a Ellie e o Joel? Sim, na série ele dá cabo de todo mundo sozinho. Não, eu tô falando do. Quando a Abby mata o Joel no 2. Ah, tá. Eu No. achei que você estava falando. Não, o Joel matou todo Achei que você estava mundo. falando de quando O Joel o Joel matou os salva caras ele. Não, todo mundo sozinho. saquei. Ah, não, beleza, então tá E certo. depois ela. E passa uns anos ali, né? Aí ela cresce, ela fazia parte de uma organização paramilitar e tal. Eu esqueci o nome, né? Então quer dizer que o segundo vai sair da ótica L e vai entrar na ótica Abby? Vai ficar nas duas, na ótica das duas. Nas duas? Ah, Eu sou entendi. feliz. E a Ellie fica, não tenta se vingar dela, não? Quinta. Porque fiquei sabendo, eu acho que quando foi sair até o segundo jogo, eu lembro da galera comentando dos músculos dela, né? A Ela fica Abby é fortona. fortona? Não, A a Ellie. Ellie é magrela, né? Ela é magrelinha, a A genética dela é Ellie, tá. magrela. A A Abby que é Abby que é fortona. fortuna. É, a Abby é fortuna. Saquei. Enfim, o que acontece, né? Aí você vai. O jogo vai alternar. Parte que você vai jogar com a Ellie e vai ter parte que você vai jogar com a Abby. E aí Você vai vê ter um. que. E aí vai ter um momento que as duas vão se encontrar, né? Vai ter uma treta lá entre as duas. E a Ellie vai ser meio que a vilã. E Uhum. aí o jogo faz. O enredo todo do jogo, né? É confrontar as duas perspectivas, né? Vê. Só pra tirar a razão da Abby, né? De ter ido atrás do Joel, né? Aham. Aí ele faz você se apegar, né? Não, e você vê que engraçado que esse jogo, de alguma forma, ele tá sempre entrando em conflitos emocionais. A Sim, gente tem na primeira temporada esse conflito que rolou, né? De salvar a Ellie ou salvar a humanidade. E aí na segunda temporada a gente já entra nesse conflito do que da realidade dessas duas meninas, né? isso. É porque, tipo assim. Eu acho que a Abby é menos sangue ruim que a Ellie, né? Porque ela matou o Joe e ficou satisfeita, né? Tipo, ela não saiu matando gente atrás, né, dele, sabe? Uhum. A Ellie deixa uma trilha de sangue. Rapaz. Ela matou todos os amigos da Ellie. Da Abby. Nossa, realmente vira um conflito de gangsters, né? É, Aquelas. não. É meio que um conflito de gangster, né? Mas vira, Zoeira. tipo. Sabe? É, de facções ali, né? Tipo, sabe? É, as Tanto. duas, né? Um É. conflito entre as duas. É, as duas ali tinham um trauma ali, né? O problema da Ellie, né? Porque ela já tinha toda aquela questão de perda, tudo, né? E aí, Uhum. né, ela perdeu o Joel, foi. E ela meio que perdeu a sanidade também, né? Depois ali, né, tipo, ela tem um confronto com a Ellie, com a Abby e tal, a Abby deixa ela viver, vai embora. Ela tenta, tipo, uma vida normal, né, com a namorada dela, a Gina. Ela não consegue, né? Ela vai ter uns ataques de TEPT, vai ficar com aquela lembrança. E aí o irmão do Joel também vai ficar meio que atiçando ela pra conseguir a vingança. Ah, ele fica nessa também? Safado. Ah, mano, Coitado. Por que que ele não vai lá e faz? ele Aquelas, foi né? também, no começo foi os dois juntos. E Ah. quero dar tanto spoiler, né? Porque você não assistiu. E vai ter consequência pros dois isso, né? Porque ela não vai sair totalmente ilesa também, né? Mas, uma coisa eu anotei umas perguntas aqui. Vivendo em um mundo pós-apocalíptico, você acha que vale tudo pra salvar a humanidade? Dependendo do lado que você tiver, vai cair naquele niilismo de que não tem mais salvação, tal. Também. Falar que não vale a pena. Mas também vai entrar outras pessoas ali, né? Que vão ter, tipo, sabe, amigos, uma vida normal ali, entre aspas, né? Sabe? Uhum. A recriar o modo de vida que a gente tinha antes, vão achar que vale a pena.
Ou também vai ter gente ali querendo lucrar, né, fala: "Ó, tem a pra ter poder, influência", que é o que acontece, né, porque o mundo vai entrar em con Sim. então, pelo menos pra mim a resposta é depende, do lado você tá, da visão de É, mundo que você e tem muito a questão de que tá todo mundo ali muito vulnerável, né. Eu acho que quando acontece qualquer conflito ou catástrofe em nível mundial ou nível nem precisa ser mundial, vai, nível país, você não você uma única pessoa, o quanto que você o quanto que você consegue acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa por aquilo, porque às vezes você só quer sobreviver também. Qual que é onde de onde que você, num mundo como esse, considerando aí dentro esse universo do jogo, barra a série, só tentando sobreviver todos os dias, né, e que como que você acha que, de alguma forma, você pode fazer algo? E aí esse algo foi até entregue na mão do Joel ali e da Ellie, né, mas que no fim não valeu não foi maior do que eles construíram, do que a o afeto que eles construíram, né, é. também. É porque também o Joe também, né, o ideal que ele teria ali, né, tipo, sabe, do bem da humanidade ali, foi ditado dele, né. E não sei se aparece na série, né, quando a Sarah, a filha dele, é baleada e lá e tal, né, ela não estava Uhum. infectada, né. E ali Não, é o verdade, ela não estava. soldado que matou ela não deu nenhum benefício da dúvida, né, não nem, sabe, já foi atirando. Não, né, e tipo ali, né, ele nas bases militares lá, militares desviavam comida, a ração de comida deles, abusavam do poder. É, a Não, né, gente vê problemas aí que é, de acordo com a perspectiva de vida deles, né, tanto é que ele conseguia conversar mais ali com os vagalumes, né, era outra facção paramilitar. Eu acredito, né, que se eu tivesse os valores que eu tenho, né, enfim, eu acabaria indo pro lado dos vagalumes, né. É isso, acho que se fosse acho que se a Ellie caísse na mão de uma pessoa idealista, ideal, de tudo ideal e tal, né, sabe. a própria Marlene. Isso, exatamente, a Marlene. A Marlene era uma pessoa idealista. Sim, a própria Marlene, Ela eu acho tinha que um a ideal. Marlene estava disposta, por mais que ela estava completamente disposta. Por mais que ela conhecesse a Ellie desde criança ali, ela tá que determinada a fazer isso. Tanto que é meio que a ideia dos vagalumes é achar a cura, né, ideal. Se não me engano, o irmão do Joe também ajudou a formar os vagalumes no começo, depois ele saiu. Aí, eu acho que foi uma coisa assim mesmo. Então, E não, eu ah, ia falar e eu deixo aqui a pergunta também pra galera que quiser responder nos comentários aí, se vale tudo pra salvar a humanidade na eu até hoje não conversei, não consegui encontrar ninguém que faria diferente do Joel. ah, Já conversou com alguém que falou: "Não, eu teria entregado a Ellie"? Eu nunca. aqui já, viu. Já? Já. É, mas é como eu Eu falei ainda não. Se tiver alguém ouvindo, já deixa aí, porque eu quero saber por quê, quais são os seus argumentos? mas uma galera mais idealista. É, eu acho que é isso que você falou é importante, porque essa coisa do ideal, né, se tivesse sido a Marlene levando ela todo esse caminho, ela com certeza teria deixado no final que tudo acontecesse. Então, é isso, assim, vai muito dos valores, né, das É isso. E uma outra questão, será que a escolha da Ellie deveria ter sido levada em consideração? Porque certo ponto ela escolheu ir, mesmo sabendo que ela ia morrer. Até o final ela fala: "Não, eu vou". Porque quando o Joel começa a matar todo mundo, ela tá desacordada já na sala de cirurgia, né. Ela não sabe nem o que tá rolando. é, tanto que parte da briga que eles tiveram ali, né, que quando ela descobre, ela para de falar com ele, ela achou estranho, né, ela continuar viva e tal. Aí o Joey mentiu pra ela, né, tanto que no final do jogo, acho que ela pergunta pra ele umas 2 vezes, O que que ele fala pra ela mesmo? ele mentiu, ele não falou a verdade. Não lembro, sei que ele mente pra ela, sabe, ele mente Eu pra lembro que ela. ele mente também, mas eu não lembro o que que ele fala, se ele fala que não deu certo. Ele fala que tem outras pessoas também que podem é meio que evolução natural, né, você meio que a pessoa já vai, tipo, com os anticorpos naturais ali, sabe, tipo, vai crescendo anticorpo, vai criando defesas, né. Então, Uhum. ele É. falou, né, que deve ter gente aí, hoje em dia aí, que é imune, mas não fala nada. Vou falar pra me matar, sabe. Virar experimento. É, entendeu. Aí tem Pois é. todas essas questões.
né? Ah, aquele mundo ali, né? Tipo, eu acho que se tivesse a cura, né? Não iria, tipo. Acho que não iria mudar a estrutura do mundo, né? Então, essa é uma boa questão para a gente pensar, né? Quanto tempo que o será que o mundo ia voltar? Acho que jamais voltaria a ser o que Não, era antes. E quanto tempo levaria para poder, ter uma nova reestruturação de mundo próxima do que eles conheciam antes? Eu acho que, cara, aquilo mudou realmente para sempre aquele universo. claro ali, né? Que o problema não é tanto ali o zumbis e tal, né? Que uma fala do Bill no jogo e fala, mano, essas coisas são previsíveis. O que me assusta mesmo são os humanos. É. A postura que os humanos passam a adotar, né, a partir desse medo, a partir dessa reclusão, porque, né, você não tem mais ali a liberdade que você tinha antes. Enfim, a postura a perda das grandes civilizações, né, também tem essa questão. Enfim, E a gente não precisa ir muito longe, não. A gente viveu uma pandemia 4 anos atrás. A gente viu o caos que com certeza. Não, e a mudança de estrutura também rolou, né, rolou. também rolou. E uma estrutura, social, tanto na questão de trabalho, como estruturas pessoais, né. A quantidade de pessoas que eu conheço que dizem, inclusive eu, que tipo: "Nossa, depois da pandemia eu nunca mais fui a mesma", ou, sabe, depois da pandemia parece que, a minha às vezes a tolerância de muitas pessoas mudou em relação a aglomerações, em relação a lugares muito cheios, em relação a estar presencialmente nos lugares, enfim. Muita coisa muda. Claro que algumas coisas a gente acaba recuperando com o tempo, mas fica um trauma. Falta pra gente Nossa, viver isso de novo, né? você vê um vídeo do Átila, você já você já fica: "E caralho, o que que rolou?". É, mano. E tinha gente negando, gente que era irresponsável. Tinha. Ainda tem, né. Ainda tem quem negue, ainda tem quem sequer tenha tomado a vacina. Aí vocês ficam nessa, seus cuzão, depois rola outra pandemia aí, vocês vão ver, É, palhaço, entendeu? aquela, né. Mas é isso, né. Eu acho que Acho que bom, eu fechou, acho que né? eu não sei se ficou claro aqui, eu teria feito o mesmo que o Joel, tá, gente. Eu não entregaria a Ellie, minha filhinha, aquelas. Não entregaria minha filhinha pra poderem abrir a cabeça dela e pegarem um anticorpo que nem se tem certeza que salvaria a humanidade. Até porque eu ia ficar muito puta se eu tivesse deixado ir e não desse certo. Aí eu vou falar: "É, seus arrombados, pois agora eu vou abrir as porteiras de várias comunidades por aí", aquela do O matou foi e é pouco. isso. Foi pouco ainda. Ainda bem que ele não deixou rolar. Tô com ele. Tamo com você, Joel. Não sei se o Joel da série já morreu no momento que esse Morreu, episódio vai tô. ser publicado. Já morreu na série? Eu já fala já. Então, Hip Joel, Pedro Pascal, beijo. Que você nunca vai ver esse episódio, mas um beijo, você é lindo. E é isso, gente. Deixa aí nos comentários as reflexões de vocês. Principalmente se você pensa diferente da gente. Se você é o tipo de pessoa que fala, não, tem que salvar a humanidade, é isso aí. Deixa, eu quero muito saber, eu fico muito curiosa mesmo para saber qual que é o argumento dessa galera. Porque talvez seja um argumento também tão plausível quanto, mas é que eu sou uma pessoa muito emocional, eu É, não tem jeito. eu achei, eu até falei no off pra você, né? No meu caso, né, eu escolheria salvar ela e não nesse lance de a humanidade não tem mais jeito, blá 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 blá. Eu não ia deixar uma pessoa que eu amo morrer, sabe? Se eu tivesse mecanismo pra salvar ela. Né, eu acho que para mim é a Ponto. mesma coisa. É isso. Eu também não acharia que não tinha jeito não, é porque realmente ia falar, ei, como assim? Vocês se viram aí, filho, com a ciência, deixa minha filha em paz. Exatamente. Então, gente, um beijo e sigam a gente lá no Instagram. Não, gente, acompanha, né? Se inscreve no canal aí. A gente tá lançando episódio toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. Então, fiquem atentos. Claro que alguma vez ou outra pode acontecer de não rolar, publicar às 10 da manhã, a gente publicar um pouquinho mais tarde, mas no geral a gente tem publicado certinho às 10 da manhã. Isso só aconteceu semana passada, porque todo mundo ficou louco de trabalho. Mas tudo certo também. Esperem toda segunda-feira. A gente tá se esforçando pra caramba aqui pra sair sempre um episódio, né, Chogs?
E, tamo- E tá ficando muito legal. O podcast tá andando, tá caminhando, né? e a gente tá fazendo. Vocês podem ver aí que cada vídeo tá num formato diferente aí. Digam aí qual formato vocês preferem, né? É Qual formato isso. vocês acham que é melhor. É É isso. isso. Segunda-feira às 10 da manhã. Segue lá no Instagram, porque de vez em quando, né, a gente conteúdo pra lá, né? De vez em quando, porque é Tamo complicado, né? devagar, mas tá Devagar. saindo. A gente tá devagar, mas tá sempre, sabe? Que nem uns amigos meus têm É, é. um esquema com Eu, o eu, não, Lema. eu falei errado. Eu nem acho Devagar, que a mas gente tá sempre. devagar. Ah, Eu não acho que a gente tá devagar. A um ritmo gente, a bom. gente tá num ritmo legal. A gente tá Pelo soltando. menos em relação a conteúdo postado, estamos bem. A gente só ainda não conseguiu se organizar com relação às redes sociais. E eu acho que indo aos poucos, né? Porque toda. Aqui, gente, só para explicar para vocês, a gente produz tudo isso sem verba nenhuma. A gente não tem verba para nada, cada um usa os seus equipamentos próprios. A gente se divide para fazer edição, captação do podcast, a gente se divide para criar pautas, roteiros, cronograma, porque tem tudo bonitinho. A gente faz uma produção super bonitinha e organizada agora para poder sair toda semana um episódio novo. Então então cada um tem seu trabalho, né, para poder se manter, né? A gente não ganha nada com podcast, financeiramente falando, né? E também não tem verba para poder produzir esse podcast, né? Então, por isso que as coisas elas vão andando bem devagar, mas aos poucos a gente fica muito feliz porque aos poucos estamos conseguindo nos organizar, né? Andando, né? Se hoje a gente já tem um episódio toda segunda-feira às 10 horas, às vezes acontecia da gente ficar semanas sem postar episódio. Agora não, agora não. Então, aos poucos, estamos deixando tudo muito mais legal aí na produção de conteúdo. E logo menos, em algum momento, a gente consegue chegar numa produção legal de conteúdo aí para as redes sociais. Cola com a gente que é tudo nosso. E estamos com a meta aí de chegar a 100 inscritos. A gente já estamos com Verdade. 50, falta mais 50. Você que já acompanha a gente aí, né? Souber de alguém que gosta desses temas, né? De cultura pop, de anime, de mangá. Recomenda nossos vídeos lá pra ele lá pro pessoal, né? Recomenda o podcast. Sim. Se cada um de vocês recomendar para uma pessoa, a gente chega no 100. Ih, Fácil. Fácil. Ah, e outra coisa, no Threads, tá? A gente tá no Threads também. Geralmente quem tá postando ou falando alguma groselha lá nesses últimos tempos sou eu, mas às vezes pode ser o Chogs também. Tô tentando acompanhar aí para ver se começo a puxar uma galera e conversar com vocês também, interagir, gente. Então, se você tem threads lá e gosta da rede social, segue lá a gente segue de volta e vamos bater um papo por lá também. vocês virem tudo de Persona 3 lá, né? Pode crer que sou eu que tô postando. E o hiperfoco da vez, né? É. Mas é isso, galera. Tamo junto. Saber a opinião de vocês aí. Vocês fariam a mesma coisa que o Joel ou não? Justifique sua resposta, aquela bem de escola mesmo. E vamos gerar um debate aí. Se quiser comentar também qualquer outra coisa, sugerir tema, um aberto Sim. aí. É isso, E gente. nós, tamo Beijo. junto. Falou. Tchau.